Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é o que é? Tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar? Vou colocar um tempinho, tá bom? Começando agora. Pronto, primeiro ano. Quem será que acertou? O que será, né? Primeiro ano que tem um monte de cabeça e não sabe pensar. Vamos ver a resposta? É a caixa de fósforo. Muito, muito, muito legal. Agora sim, bora? Sim, então vamos. Queridos, coloquem lá no capítulo 3 de História, na página 22 e 23, tá bom? Esse capítulo 3 tem como título Os Brinquedos Têm História. Então, nesse capítulo, aprenderemos que assim como nós, os seres humanos, temos uma história, assim também acontece com os objetos como os nossos brinquedos, que só existem hoje do jeito que a gente sabe que existe, porque antes já teve algo muito, muito, muito parecido com eles, certo? Como, por exemplo, as bonecas e outros brinquedos que vocês vão encontrar aí nas próximas páginas, tá? Mas primeiro, vamos conversar sobre essas bolinhas que vocês vão responder para o adulto que está aí com vocês e depois a gente confere no nosso grupo, tá bom? Então, olha só, escuta. Converse com o professor e os colegas sobre as imagens. Então, olha aí a imagem na página 22 da 23 e responda. Primeira bolinha. Quais são os brinquedos retratados? Então, desses brinquedos que está aí, como é o nome deles? Eu tenho certeza que pelo menos um você conhece. Segunda bolinha. Esses brinquedos que estão aqui, eles são atuais ou são antigos? E aí, primeiro ano? Terceira bolinha. Quais são os seus brinquedos favoritos? Então responde para o adulto que está com você e depois a gente confere, tá bom? Feito isso, bora para a próxima página, página 24. Nesta parte, queridos, vai falar sobre os brinquedos do passado e vocês vão notar que em cada caso os brinquedos sofreram modificação, certo? A gente vai saber sobre a história do brinquedo e a gente vai notar que alguns desses brinquedos nem foram feitos, alguns, né, para brincar, mas que graças a Deus por essa modificação do tempo, hoje a gente consegue brincar com ele tranquilamente, tá bom? Então olha só, primeiro brinquedo. O que é isso daqui? É uma boneca, muito bem. Ó, os brinquedos têm um passado, isto é, uma história. As bonecas ou bonecos, que hoje falam e andam, um dia foram feitos somente de pano ou madeira. Olha só, então hoje a gente tem bonecas que falam, que andam, bonecas que são às vezes a cara de um bebê mesmo, né? Que é o caso dessa bonequinha aqui do lado. Olha só a diferença. Como o tempo foi modificando também os brinquedos, não é? Olha lá embaixo, sobre o peão agora. Por sua vez, o peão que se joga no chão com uma pequena corda para fazê-lo girar foi trazido ao Brasil pelos portugueses. O que pouca gente sabe é que o peão foi inventado pelos gregos há mais de 2000 anos. Olha só como esse brinquedo é antiguíssimo. Há muito, muito, muito tempo ele já existia. Hoje, se eu quiser comprar um peão assim, bem parecido com esse, eu também consigo encontrar. Mas esse brinquedo também sofreu uma alteração conforme foi passando o tempo. A história dele foi mudando. Olha só aqui do lado dessa boneca lindinha aqui, ó. Esse brinquedo também é um peão.
mas é um peão atual, certo? Quem já ouviu falar em Beyblade? Ah, eu, professor. Então, isso daqui só mudou o nome, mas é um peão, não é? Tem a mesma função. Tem até uma pequena haste para fazê-lo girar, substituindo a corda aqui do peão. Muito, muito, muito legal. Ainda sobre a página 24, reparem no primeiro ano que em cada figura a gente tem um quadradinho, tá? Porque lá na página 26 a gente vai fazer uma atividade. Olha só, temos a boneca e temos um quadradinho. Temos o peão e temos um quadradinho logo do lado. Mas isso daí é conversa só para a página 26. Mas reparem, tá? Agora vamos para a página 25. Ah, esses daqui também é legal. Mas será que esses daqui tinha a função de ser brinquedo mesmo? Eu acho que não. Vamos prestar atenção? Página 25. A pipa, também conhecida como papagaio ou quadrado, foi inicialmente um instrumento de guerra. Uau! Criado para servir como sinal de comunicação entre os militares da China antiga. Tempos depois, foi que ela virou a diversão da garotada e dos adultos de vários lugares do mundo. Então, primeiro ano, esse brinquedo não era para ser um brinquedo. Entenderam? Olha só virou um brinquedo porque a história desse brinquedo foi sofrendo modificações com o passar do tempo. E hoje em dia, graças a Deus, a gente usa ele para se divertir. E a gente encontra eles de vários jeitos, não é? De várias cores, de vários tamanhos, vários formatos. Aqui do lado a professora colocou uma pipa gigantesca em formato de um pássaro mesmo. Olha só que legal. Então, olha só, sofreu uma modificação, tanto de tamanho, formato, né? Porque a gente encontra de vários tipos e principalmente que agora, hoje em dia, a gente usa para brincar. E a gente não usa mais em guerras para se comunicar, tá bom? Graças a Deus! E aí embaixo a gente tem a nossa famosa bike, né? A nossa bicicleta. Olha só, que tá falando da bicicleta. As primeiras bicicletas foram construídas há 200 anos. No início, ela era apenas um meio de transporte, só podia ser usada por homens adultos. Ao longo do tempo, os modelos das bicicletas foram modificados e hoje elas divertem as pessoas do mundo todo e de todas as idades. Então, assim, primeiro ano. Olha só, antigamente, bem antigamente, só os homens podiam usar bicicleta. Nem os meninos que são crianças podiam usar. Não, era só os homens adultos. Menina não podia e nem criança, de modo geral. Que coisa, né? Fora que a bicicleta era um meio de transporte, as pessoas usavam para ir de um lugar para o outro. Hoje em dia não, a gente usa a bike para se divertir e tem vários modelos, tamanhos, cores, não é? Essa bike aqui da apostila de vocês até que tá bonitinha. Tem umas ainda muito mais antigas do que essa, onde a roda da frente é de um tamanho bom e a de trás é uma rodica, bem pequenininha. É bem engraçado. Essa daqui até que tá se parecendo com essa, um pouco, né? Só muda aí os detalhes, certo? E claro, a colocou rosa para representar que as meninas também podem. Olha só, viu como os brinquedos sofrem as modificações? Quem ia adivinhar ou imaginar que a pipa não era para ser um brinquedo, que a bike não era para ser um brinquedo, não é? Graças a Deus, o tempo passa e as coisas mudam. E aí, embaixo da bike, fala assim, ó. Como você pode perceber, coisas que eram sérias podem virar brincadeiras, e coisas que são brincadeiras também podem ficar sérias.
Muitos brinquedos são resultado de mudanças que aconteceram na história, graças a Deus, não é? Que a gente tem um monte de brinquedo legal hoje, mas a gente não pode esquecer da história deles, porque se existe brinquedo legal hoje, é porque ele foi modificado com o tempo. Repara, primeiro ano, olha só, em cada figura aqui da página 25, também tem a figura e um quadradinho, não tem? Pequenininho. Na bike também, ó, a figura da bike e um quadradinho. Porque agora sim a gente vai usar esses quadradinhos. Vamos lá para a página 26. Na página 26, na parte de atividades, fala para você fazer um X nas imagens das páginas 24 e 25 que retratam brinquedos que você gosta. Então, você vai voltar lá na página 24 e 25 e naqueles quadradinhos que tinham do lado de cada imagem, você vai escolher aqueles brinquedos que você mais gosta e vai fazer um X. Muito fácil, mais fácil que isso, só a questão 2, que fala assim. Agora você vai usar a criatividade. Primeira bolinha. Desenhe no quadro A, você brincando com o brinquedo de que gosta muito. Então, nós temos aqui dois quadros, o quadro A e o quadro B. Neste primeiro quadro, você vai desenhar você brincando com um brinquedo que você ama. Aí a gente tem a segunda bolinha, que fala assim, ó, desenhe agora no quadro B, você brincando com um brinquedo que você conheceu neste capítulo. Então, neste quadradinho B, vai desenhar você brincando com um daqueles 4 brinquedos que estavam tanto na página 24 como na página 25. Vai escolher um, tá bom? Mas, professora, acabou? Não. Repara que tem uma linha. Ó, em quadro A tem uma linha, quadro B tem uma linha. Aí fala assim, ó. Lembre-se de colocar o nome do brinquedo nos dois quadros. Então, no quadro A, que você vai desenhar você e seu brinquedo favorito, você vai se desenhar com este brinquedo e vai escrever o nome dele, tá bom? Se é um carrinho, se é uma boneca. E no B, vai desenhar você brincando com um daqueles brinquedos que a gente viu na página 24 e na página 25. E não esquece de colocar o nome aqui, se é uma boneca, se é o peão, se é a pipa ou se é a bicicleta, tá bom? Muito, muito, muito fácil. E agora a gente vai para a página 27, que conta a história também de uma boneca muito especial. Presta atenção, primeiro ano. Antes da gente falar sobre a história dessa boneca, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Lá para trás, tá bom? Queridos, teve uma época no Brasil que a gente judiou de umas pessoas, sabe? Mas é muito, muito, muito tempo atrás. As pessoas do Brasil não, eu digo os portugueses que vieram para cá, eles foram até a África, trouxeram para o Brasil alguns desses africanos para trabalhar aqui no Brasil. Só que eles, esses portugueses, eles judiavam desses africanos, sabe? De modo que eles não pagavam para esses africanos trabalharem aqui, esses negros, não davam alimentação boa, não cuidava deles quando eles se machucavam. Pelo contrário, se eles não trabalhassem, eles iam judiar muito, muito, muito deles, mas judiar muito mesmo, de fazer ai ai, sabe? Aí, o transporte da África até o Brasil era feito em navios, porque antigamente não tinha avião. E aí eles juntavam aquele monte de negro e colocavam nos lugares bem, bem, bem apertadinhos. E quando eu falo negros, eu falo homens, mulheres, crianças. E assim, as crianças vendo aquilo tudo, elas ficavam com medo, elas ficavam assustadas.
E aí as mãezinhas, para acalmarem as crianças, elas faziam esses bonequinhos chamados abayomi, tá? E a confecção dela foi feita com restos de tecidos, ou seja, as mães, as negras que estavam nesse navio, pegavam pedacinhos dos vestidos delas e faziam essas bonequinhas. Elas faziam dando nós, porque aonde que elas iam achar linha e agulha, não é? Elas faziam dando nós e trancinhas. E essas bonequinhas, as características dessas bonequinhas é que elas não têm boca, não têm nariz e nem olhos. E é de propósito, sabe por quê? Porque existem lá na África um monte de negro. Mas o que eu falo assim é um monte de etnia. Aqui no Brasil a gente não tem um monte de índio, um monte de tipos de índio. Então, na África eles também têm vários tipos de etnias, que falam tipos de tribos, querendo ou não. E eles fizeram assim de propósito. Por quê? Eles não queriam colocar olhos, nariz e bocas para se parecer apenas com um só povo. Aí eles falaram assim, não, para se parecer com todos nós, com todos os negros, a gente não vai colocar nem olho, nem nariz e nem boca. Porque aí vai representar a cultura e o símbolo do povo inteiro, dos africanos. E aí, primeiro ano, surgiu essas bonequinhas que são tradições até hoje, tanto lá na África como aqui, principalmente aqui, né? Porque foi feita durante o transporte da África até o Brasil, tá bom? É um pouco triste, não é? Por quê? Porque essa bonequinha surgiu para poder acalmar as crianças que estavam presas no navio negreiro junto com os adultos, tá bom? Aí a gente tem o texto. Olha só, escuta. Os brinquedos podem representar a história de um povo. No passado, pessoas que moravam na África foram escravizadas e trazidas à força para o Brasil para trabalhar. Então, eles estavam lá de boa e foram forçados, coitados, a virem trabalhar aqui de graça ainda. Durante essa viagem nos navios, para distrair os seus filhos, as mulheres escravizadas faziam bonecas com pedaços de tecido de sua roupa, dando nós e fazendo tranças. Essas bonecas não possuíam olhos, nariz ou boca. Elas eram chamadas de abayomi, que significa encontro precioso. As bonecas abayomi são feitas até os dias de hoje, pois o conhecimento de como produzi-las foi passado de geração em geração. Olha só que legal, hoje em dia ainda existe a confecção dessas bonequinhas, tá? No Brasil, existe um projeto chamado Matinta Pereira, que faz justamente isso. Ela faz oficinas para ensinar as pessoas o processo de criação dessas bonequinhas. E a gente tem também outro projeto chamado Cooperativa Abayomi, que ensina também como se faz essas bonequinhas. E isso que é legal. Isso daí nunca, nunca, nunca vai ser esquecido, porque é passado de geração em geração. Isso ficou na história do povo africano que vieram para o Brasil e logo ficou também na cultura do nosso povo, tá bom? Olha só que legal. Aí, sabendo disso, que essas bonequinhas são especiais, que são feitas de pano, não são costuradas, elas são feitas dados nós ou tranças, não tem olho, nem boca, nem nariz, a gente vai responder aqui embaixo, ó. Responda o que se pede. Esse daqui é de falar. Ó o bonequinho aqui da fala. Então, vocês vão ouvir e vão responder para o adulto e depois a gente vai conferir no nosso grupo, tá bom? Olha só. Quais são as diferenças entre as bonecas abayomi
e os outros tipos de boneca. Então, analisando as bonecas de hoje em dia e essas que a gente acabou de ver, qual é a diferença? Então responde aí pro adulto, depois a gente confere, tá bom? Essa é fácil. Segunda bolinha. E quais são as semelhanças? O que tem de igual de uma boneca para outra? Dessa que é feita de pano e da outra que hoje em dia a gente encontra em plástico. Qual é a semelhança? De modo geral, essas duas bonecas se parecem no quê? Fácil. O que a gente faz? Terceira bolinha. Você acha que as bonecas Abayomi representam a história das pessoas que foram escravizadas? Então, sabendo da história que a Pro falou, por que surgiu essa bonequinha, vocês acham que representa? Essas bonequinhas representam a história daquele povo sofrido? Sim ou não? Então, responde aí pro adulto, tá bom? Questão 2. Pinte o item que é utilizado para fazer a boneca Abayomi. Então, ó. O que precisa para fazer essa bonequinha? Primeiro quadradinho de plástico. Quadradinho não, retângulo. Segundo retângulo de vidro. Ou terceiro retângulo precisa de pedaços de tecido? Muito, muito, muito fácil. Primeiro ano, mais fácil que isso, só a página 28. Então, você vai escolher um aqui para representar como que é feita essa bonequinha. E depois a gente vai para a página 28, que fala dos museus dos brinquedos. Primeiro ano. Escuta, um museu é um lugar onde estão guardadas e ao mesmo tempo são expostas para quem quiser ver objetos que fazem parte da história da sociedade ou do mundo. E que principalmente são o quê? Antigas. Certo? Então, museu mostra para as pessoas as coisas importantes que são antigas. O nome desse texto da página 28 é o Museu dos Brinquedos. Então, nesta parte vai falar sobre o quê? Sobre os brinquedos antigos que estão neste lugar, no museu. Vamos ouvir? Museu dos Brinquedos. Aí aqui tem logo de cara o museu com grifado embaixo e do lado o significado, ó. Local que conserva, estuda e expõe objetos. Geralmente são objetos antigos. Então, olha só. O Museu dos Brinquedos, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi criado em 2006 e reúne mais de 5.000 brinquedos de diferentes partes do mundo. Uau! Que legal! Esse museu surgiu a partir do amor de uma mulher por brinquedos. E por vários anos, a senhora Luísa de Azevedo Maier reuniu diversos brinquedos em sua casa e entre os anos de 1986 e 1999, ela fazia exposições de sua coleção em galerias de arte, escolas e centros culturais. Essa coleção foi reunida e levada para uma enorme casa antiga que foi transformada no Museu dos Brinquedos. As pessoas que cuidam desse local afirmam que é um museu para a alegria das manhãs, para o riso, para a memória, para a saudade. Quem trabalha nesse museu gosta muito, 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 porque mostra os brinquedos antigos. Olha só que legal. A gente não pode ir lá. Por quê? Por causa da pandemia deve estar fechado. E porque fica em Minas Gerais. É um pouquinho longe. Então, a própria pesquisou na internet alguns brinquedos. Olha só. Lá nesse museu a gente vai encontrar bonecas de pano. Aqui atrás, ó, esses bonequinhos. Esses daqui não são de pano, então a gente vai encontrar bonecas variadas, tanto de pano quanto de plástico. Olha essa daqui, como é antiga.
Que legal! A gente vai encontrar carrinhos de madeira, carrinhos que são de ferro. Olha só que legal! Bonecas, mais bonecas. A gente vai encontrar ursinhos, miniaturas, trenzinhos de ferro, casinha. Do lado aqui a gente vai encontrar também, olha só, um carrinho de bebê. Olha só como era chique os carrinhos de bebê de brinquedos de antigamente. A gente vai encontrar uma maquininha de costura. Antigamente era assim as máquinas de costura. Dos adultos também o formato, né? Mas como é de criança, então é menorzinho, olha só. Que fofinho, não é? Muito, muito, muito legal. Essas foram as fotos que eu achei mais interessante desse museu, mas tem muito, muito, muito mais coisas lá. Aí, se vocês tiverem interesse, é só procurar lá. Opa, mudei de página, perdão. É só procurar lá na internet assim, ó. O que está aqui embaixo nessa página, ó, Museu dos Brinquedos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você colocar isso na internet, você vai encontrar até um vídeo mostrando como é lá dentro. A Bruna vai passar esse vídeo para vocês, porque tem 10 minutos, tá bom? Mas se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão encontrar. E aí, na página 29, na página 28, a gente fala sobre o Museu dos Brinquedos, que é um lugar onde guarda brinquedos antigos. E na página 29, que é a última página, fala para você interpretar esta tirinha, que fala assim, ó. Observe a tirinha. Nela fala assim: e o direito de brincar, praticar esportes e se divertir. Olha só. A tirinha da Turma da Mônica. Essa parte aqui do direito de brincar, praticar esportes e se divertir é um documento, tá? Primeiro ano que fala que a criança precisa fazer isso, que é um direito da criança brincar, fazer esportes e se divertir. Claro que no documento não está falando com essas palavras fofas, está falando que é direito da criança ser criança, né? E aí a gente tem a turminha da Mônica aqui, olha só, fazendo um monte de coisa. E embaixo dessa tirinha tem a interpretação, que é, olha só, a gente tem o bonequinho da fala, vocês vão responder para o adulto que está aí com vocês, e depois a gente corrige no grupo. Olha só, com os colegas responda as perguntas. Primeira bolinha, quais são os brinquedos que aparecem na tirinha? Então olha na tirinha aí de novo, o que está aparecendo? Muito, muito, muito fácil. Responde para o adulto, depois a gente confere. Segunda bolinha. Esses brinquedos poderiam estar em um museu? Sabendo que o museu guarda coisas antigas, esses brinquedos poderiam estar em um museu? Sim ou não? Próxima bolinha. Você já brincou com algum desses brinquedos? Sim ou não? E última bolinha fala assim, ó. Você acha importante que as crianças tenham o direito de brincar, praticar esportes e se divertir? Ou vocês acham que as crianças não devem fazer nada disso? Devem estudar apenas e trabalhar? Será que a criança pode trabalhar? Ou tá certo essa frase? Muito fácil, a gente já conversou sobre isso. E aí, não vamos relembrar. Também é bem fácil, fala assim, ó. Circule os brinquedos antigos que você conheceu neste capítulo. Então, primeiro ano. Tem 4 brinquedos aqui que vocês conheceram, certo? Sendo que um deles você acabou de ver na tirinha. Fala pra Pro qual foi esses 4 brinquedos antigos que você
achou aqui neste capítulo. Então, vocês vão circular. Lembrando que são 4, tá bom? Muito fácil. Só tem um que não se encaixa aí de jeito nenhum, tá bom? Feito isso, primeiro ano, eu vou dar um tempinho para vocês verem o vídeo, responderem que não está difícil e depois a gente corrige, tá bom? Beijos, queridos. Qualquer dúvida é só me chamar. Até daqui a pouco. Tchau!